Boa noite, pessoal. Graças a Deus, né? Agradeço ao Senhor por todos os que estão aqui presentes. Agradeço por todos também que estão assistindo a live, né? E desde já eu peço que os irmãos estejam orando por aqueles que, por algum motivo, né, qualquer que seja, não puderam estar aqui presencialmente, né? Que o Senhor esteja cuidando dessas vidas, no caso de ser algum motivo de saúde, algum motivo de trabalho, algum motivo de viagem. E que o Senhor esteja incomodando os corações, se for apenas o comodismo de querer ficar em casa, né? Que eles estejam conosco na próxima semana, estejam frequentes nas nossas reuniões aqui na igreja, com o propósito de louvar e agradecer o nome do Senhor. Amém? E bem, hoje, eu acho que tem até aqui o tema, como o cristão ele deve se comunicar, né? A comunicação, ela tem vários significados. Transmitir uma informação de um ponto a outro, no sentido coloquial, significa conversa, negociação. Independente de quais dos significados você quer escolher, a comunicação tem como objetivo transmitir uma informação, né? E isso pode ser usado em conversas, no seu trabalho, de maneira presencial ou virtual, no caso das redes sociais. A comunicação ela é algo que é totalmente presente e necessário dentro da vida humana. Os filósofos gregos eles falavam que o ser humano era um ser político, não falando de política justamente porque ele era capaz de se comunicar. Então a comunicação ela é muito importante. E como um cristão ele deve se comunicar? A gente já sabe a informação que a gente tem que transmitir. Se arrependam dos seus pecados, creiam em Jesus Cristo como o único Salvador e você será salvo. Esse é o resumo do que a gente tem que transmitir. Mas como a gente deve fazer isso? De que modo nós devemos trazer o Evangelho de Cristo às pessoas ao nosso redor, dentro e fora da igreja? E de que forma nós devemos trazer essa mensagem de boas novas para nós mesmos? Como devemos nos comunicar conosco, né? Sobre essa boa nova, sobre essa boa mensagem, essa mensagem motivadora que é crer em Cristo como nosso único Salvador. Para começar, eu gostaria que o João Marcos colocasse em Provérbios, capítulo 16, versículo 17. Não, perdão, 16, 24. Um pouquinho atrás, mas está no capítulo. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Nós somos cristãos. A base, uma das bases que a gente descobre assim, no primeiro capítulo da Bíblia, a gente sabe que palavra tem poder. O Senhor, ele não moldou a luz de uma forma palpável, ele disse: haja luz. E assim houve. Fato é que as palavras têm influência direta nas ações que as pessoas vão tomar. E palavras positivas têm efeitos positivos e palavras negativas têm efeitos negativos. O primeiro ponto da nossa comunicação que nós vamos falar é sobre como essa mensagem de boa nova deve ser transmitida de maneira inicial. Como você está pregando o evangelho para as pessoas ao seu redor? Você está utilizando palavras doces, palavras suaves, com o propósito de fazer aquelas pessoas se sentirem acolhidas e buscarem conhecer mais desse Deus que é tão amável, misericordioso? Ou você está usando de uma abordagem grosseira, muito direta? Creia, se arrependa, senão você vai sofrer. Uma abordagem que mais assusta do que acolhe, uma abordagem mais grosseira do que suave. Na verdade, palavras azedas. De primeiro, no primeiro ponto da comunicação, que é a introdução do que nós vamos falar aqui,
o fato é, a mensagem ela deve chegar nos corações das pessoas que nós vamos transmitir. Se elas vão chegar como algo positivo ou como algo negativo, isso depende da forma que nós vamos nos expressar. Existem estudos, né, eu vou até trazer um trecho. Existe um estudo de uma página chamada C4Life, que é uma página especializada em medicina, se eu não me engano, que ela fala que as palavras positivas, palavras ditas de maneira positiva, têm efeito na saúde física das pessoas. Você afirmar palavras positivas, tanto para as pessoas ao seu redor quanto para si mesmo, tem efeito positivo. E assim, a ciência está falando de fora da Bíblia? O próprio versículo fala. Palavras doces, né? Palavras suaves são doces para a alma e saúde para os ossos. Então, de início, a gente já tem uma ideia do quão importante é que a nossa mensagem, antes de tudo, ela seja acolhedora, né? Que a nossa mensagem ela traga aquela pessoa de uma maneira suave. Não que ela chegue aqui, como eu posso dizer, não que ela chegue aqui extremamente envergonhada e se flagelando pelo ser humano horrível que ela é, mas sim que ela chegue aqui constrangida com o desejo de mudar. Essa é a importância de uma palavra dita de maneira positiva. Antes de tudo, nós temos que trazer as pessoas para Cristo, não por número de igreja, mas com o objetivo de fazer essas pessoas experimentarem desse amor e aí sim, no decorrer da jornada, elas buscarem saber mais sobre arrependimento, buscarem saber mais sobre santificação, buscarem saber mais sobre abdicar de certas coisas, de lidar com perseguições de fora da igreja. Mas o início, a parte de transmitir, ela tem que ser vista de maneira suave. Agora, a gente sabe, primeiro ponto, a primeira forma de se comunicar, a primeira forma de trazer aquela pessoa. E como é que a gente se comunica diante de um erro? Como é que você tem comunicado aos seus irmãos diante de uma situação, como eu posso dizer, triste, né? Numa situação onde ele é pego numa ofensa, certo? Você já acolheu, a pessoa já veio, ela já conhece a Cristo. Todos os que estão aqui têm conhecimento de quem é Cristo, certo? Pelo menos o nome de Jesus já ouviram falar. Pelo menos a graça de Deus já tem conhecimento. Agora, quando o irmão está aqui e você acha que ele já está sabendo e você pega ele num erro, né? Você descobre um pecado de algum irmão, você descobre alguma atitude que não condiz com aquilo que a Bíblia prega. Como é que você deve se comunicar? Você tem que ficar quieto? Tem que ficar quieto, igreja? Não, né? De maneira nenhuma. Você tem que avisar ele sobre o erro dele. Você tem que comunicar aquele irmão sobre o erro que ele comete. Isso é fato. Se o seu irmão foi pego numa situação que é ofensiva, né, para os padrões cristãos, é seu dever, enquanto irmão, comunicar a ele sobre o erro. Mas como é que você faz isso? Como é que você está falando desse erro para o seu irmão? Você está sendo acolhedor nesse momento de comunicar o erro? Ou está só elevando a sua moral enquanto coloca o irmão para baixo? Nisso nós vamos ver lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 1, sobre esse ponto de falar sobre o erro do irmão. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Pode passar. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis as leis de Cristo, né? Assim cumprireis a lei de Cristo. Comunicar o irmão do erro é um dever nosso, mas
deixar aquele erro insuportável para o irmão é algo que nós não devemos fazer. Dentro do comunicar um erro para alguém, você não pode fazer aquela pessoa acreditar que ela não devia estar na igreja. Dentro do falar do erro de uma pessoa, você não pode fazer aquela pessoa acreditar que ela vai, como é que eu posso dizer? Que Deus virou as costas para ela e que não está mais olhando para ela por conta do erro que ela cometeu. Ela já é ciente, certo? Essa pessoa, o próprio Espírito Santo, aqui falando de uma perspectiva bíblica, já deixa essa pessoa ciente do erro que ela comete. Ela já tem noção que ela está errada. Se você colocar ela mais para baixo, se você devorar ela com uma abordagem extremamente grosseira e cruel, sem levar em conta todos os fatores que levaram aquela pessoa a cometer aquele erro, sem levar em conta a criação, sem levar em conta a vida que aquela pessoa teve, os traumas que ela passou, a família, o ambiente familiar que ela está inserida, o ambiente do trabalho, o que ela foi submetida, todas as ordens de fatores que levaram ela a cometer aquele erro antes de ter a sua abordagem, você pode estar matando aquela pessoa com a palavra. Não é diferente da abordagem que os fariseus usavam com os irmãos no tempo de Cristo. Essa abordagem de chegar só e tacar o dedo em cima da pessoa e colocar o dedo no peito dela e dizer você está errado e ponto final, não é diferente de uma abordagem dos antigos fariseus, que é uma abordagem errada. Na Bíblia fala, volta aqui o versículo 1, por favor, no segundo ponto. Versículo 1. Se alguém é surpreendido em alguma transgressão, algumas versões falam ofensa, algumas versões falam pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. O que é mansidão? Mansidão vai a questão da sua paciência, mansidão vai a questão do seu domínio próprio, mansidão vai a questão da sua bondade, mansidão vai a questão do seu carinho. Você constranger aquela pessoa por conta do erro dela, mas sem fazer aquela pessoa se sentir um monstro por conta do erro que ela cometeu. Irmão, você errou nisso, mas eu estou aqui para te ajudar a resolver isso. Eu sei que é uma batalha, eu já estava no seu lugar, eu passei por uma situação parecida, eu sofri em outras coisas, eu pequei em outras coisas, eu estou disposto a te ajudar, na medida do possível, você a resolver esse seu problema. Você pode confiar em mim? É uma abordagem que até emociona quando você escuta alguém falando isso com você. E parte de você é um desejo de mudar o seu modo de agir. E parte daquele irmão que está naquele erro, pensar, pô, eu realmente estou errando. Né? E não pensar que realmente isso aqui não é lugar para mim. Tem tantos irmãos que até entram dentro da igreja, mas botam o pé para fora por conta de uma palavra maldita. Não é maldita, amaldiçoada não, uma palavra maldita mesmo. Uma palavra mal falada. Tem tanto irmão que pisa dentro da igreja, mas diante de uma vergonha ou de um constrangimento, vira as costas e olha para fora de novo, porque ao invés dele se sentir acolhido, e ao invés de ver naquele irmão que repreendeu ele alguém para ajudar, ele só encontrou alguém disposto a tirar ele de lá. Esse é o segundo ponto da comunicação do cristão, no que se diz respeito a comunicar um erro. A verdade, ela tem que ser dita, mas se ela for dita sem amor, ela se torna insuportável. Se você só chegar e despejar aquilo, vai até em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 5, para complementar o que eu estou dizendo. Vamos ver aqui. 2 Coríntios 2, 5. Por isso, se alguém tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim. Isso é Paulo falando com a igreja de Corinto, né? Mas, até certo ponto, a todos vocês, sem ser muito severo.
Vamos passar. A punição que foi imposta a este, pela maioria, é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo. Vocês podem ler essa segunda metade para mim, por favor? Outras versões são ainda mais cruéis, né? Uma versão mais direta, para que ele não seja devorado pela tristeza. Entende? Tem um erro. A punição foi atribuída, a repreensão foi dada. Aquele momento em que você julgou aquele irmão segundo a reta justiça, como a Bíblia muito bem fala, foi feita. Mas depois que foi feito, aquele irmão já está para baixo, aquele irmão já está triste. Você tem que pegar ele e mostrar para ele que aquele erro não faz dele um ser abominável. Que aquele erro não faz dele uma pessoa que não devia estar ali. Você também erra. Cada um de nós aqui erramos em um ponto diferente. Cada um de nós aqui tem um pecado que constantemente bate na nossa porta, o pecado grudento, né? Que as pessoas chamam de pecado de estimação, mas não é pecado de estimação, porque pecado de estimação a gente cuida. Né? Um animalzinho de estimação a gente cuida, deixa ele lá, alimenta e tudo. Um pecado grudento é uma coisa que a gente tenta limpar, mas continua. Todo mundo aqui tem um desses. Alguns pode ser em relação à mentira, alguns pode ser em relação ao alcoolismo, alguns pode ser em relação à promiscuidade, à gula, né? Alguns pode ser em relação a servir dois senhores, ainda está muito preso às questões do mundo. Mas todos esses pecados têm solução. Com a abordagem certa, comunicando com paciência, comunicando com carinho, você deixa claro para aquela pessoa que aqueles pecados têm solução, que dá para mudar, que é uma coisa que dá para reverter, que ela pode se arrepender e voltar na caminhada da fé. Agora, com uma abordagem severa, uma abordagem grosseira, uma abordagem antipática, você só deixa claro para aquela pessoa que ela não devia estar aqui. Que ela não devia estar aqui com a gente. Com a abordagem errada, você olha para aquela pessoa que precisava ser acolhida e fala assim, teu lugar não é aqui. E quando ela volta os olhos para o mundo, lá tem, em excesso, muitas pessoas extremamente compreensivas. Tão compreensivas que chegam a confundir e às vezes até a atrair, né? Você conta um erro seu para o seu pastor ou para o seu irmão e ele te dá um esculacho, aí você vai contar para aquele seu amiguinho que é de fora da igreja, ele te abraça, ele fala que te entende, ele fala que está ali com você. E aí o lugar que deveria acolher para levar para o caminho certo expulsa, e o lugar que leva para o caminho errado acolhe, beija e abraça. Essa é a questão da comunicação com o irmão. E aqui, gente, lá em Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 16, nós vamos chegar no ponto dessa parte da comunicação, né? Ponto final dessa parte da comunicação. Não seja excessivamente justo, nem muito sábio. Por que destruir a você mesmo? É um versículo confuso, né? A Bíblia ela fala constantemente que a gente tem que se tornar sábio. A Bíblia fala constantemente que a gente tem que buscar a sabedoria. Mas aqui Salomão, a própria Bíblia fala para não ser muito sábio, para não ser muito justo. Então a Bíblia está dizendo que a gente tem que ser injusto? Então a Bíblia está falando que a gente tem que ignorar a sabedoria? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O que Salomão, no ápice da sua velhice, na sua sabedoria, diz aqui nesse momento é o seguinte: não deixe que o seu senso de justiça te torne
ou melhor, não deixe que o seu senso de justiça te faça pensar que você é um juiz mais eficiente que o Senhor. Não deixe que você acredite que você é tão sábio ao ponto de entender tudo. Salomão aqui, quando diz para não ser demasiado justo, ele está falando com aquela pessoa, né? E aqui eu trago para vocês com aquele irmão que ele é tão rígido, ele é tão inflexível, ele é tão firme que ele tem um senso de autojustiça. Ele se coloca num papel de juiz, porque ele é extremamente correto, ou ele acredita que é extremamente correto. É um irmão que não erra, é um irmão que não rouba, é um irmão que não vai para festa, que não bebe, que não fuma, que ele se cuida, que ele se veste muito bem, que ele é honesto, né? E que por ele vestir essa parte, por ele conseguir cuidar desses pecados que são externos, ele se coloca num patamar que ele nunca deveria estar. E ele passa a julgar de maneira pessoal um pecado que deveria ser julgado de maneira espiritual. O que acontece quando você, na sua comunicação, acredita que é muito justo? Você passa a ser juiz. Qual é a diferença de um juiz homem para o juiz senhor? É que, para a humanidade, os pecados têm peso. Pesos diferentes. Enquanto para a Bíblia, os pecados têm apenas um peso e uma medida. Não é? Deus ele fala assim, pessoal que roubar vai ter que andar 25 quilômetros e fazer 540 orações para ser livre daquele assassinato. Não. Aí ele fala, não, adultério você vai ter que ficar 1 ano enfurnado dentro de casa somente com a sua mulher, porque essa é a conduta certa. Não. Na Bíblia fala, pecado, pecado, todos eles têm a mesma sentença. E todos eles têm a mesma condição de serem perdoados. Apenas uma punição, apenas uma forma de ser perdoado. Quando você julga pelos seus padrões, os pecados passam a ter peso. O adultério passa a ser maior do que a mentira. O alcoolismo passa a ser maior do que a gula. Né? A promiscuidade passa a ser maior do que o roubo. O assassinato passa a ser maior que a agressão. E aí você, colocando pesos e medidas para os pecados, passa a julgar de maneira desigual. E como eu falei lá na frente, existem muitos motivos pelos quais aquele irmão chegou a cometer aquele ato. Então você está dizendo para mim, Isaac, que a gente tem que passar a mão nos erros do irmão? Não. Como eu falei, e eu repito, não trate o seu irmão, não trate aquela pessoa como se ela fosse um monstro sem salvação. Porque ela não é. Ela não é diferente de você em nenhum aspecto. O critério que vai definir a salvação e a condenação dela é o mesmo do seu. O adultério daquela pessoa vai condenar ela tanto quanto sua mentira. O roubo daquela pessoa vai condenar ela tanto quanto o seu pensamento ruim sobre alguém. O alcoolismo dela vai condenar ela tanto quanto a sua gula. E por aí vai. Não coloque a pessoa numa situação só porque ela erra em um ponto diferente do seu. Mas entenda que como os dois são igualmente pecadores, os dois têm que se ajudar constantemente. Como o próprio Eclesiastes fala, acho que é em capítulo 3 ou 4, que um cordão de 3 cordas não se rompe com facilidade, justamente porque o trabalho de 2 pessoas
tem mais recompensa. A recompensa é maior pelo trabalho de duas pessoas. É uma ajuda constante. E por fim, a comunicação consigo mesmo, né? Eu já falei da comunicação que acolhe as palavras suaves. Eu já falei da comunicação com o erro. Ela tem que ser feita, mas ela não pode excluir. E agora a comunicação consigo mesmo. Irmão, eu vou fazer uma pergunta para vocês pensarem. Isso aí vocês podem pensar em casa depois. Se o seu amigo falasse com você da maneira como você fala consigo mesmo, ele ainda seria seu amigo? Vamos pensar de novo, vamos perguntar de novo. Se o meu amigo falasse comigo da maneira como eu falo comigo, ele ainda seria meu amigo? Vamos resumir mais. Se o seu amigo te tratasse como você se trata, ele ainda seria seu amigo? Você tem que pensar. Se aquela pessoa que é próxima a você te tratasse da forma como você se trata, se ele reagisse aos seus erros da forma como você reage aos seus próprios erros, se ele te compreendesse da forma como você se compreende, ele ainda seria uma pessoa que você gostaria de ter do lado? É capaz que alguns aqui vejam isso e falem, não dava. Porque aí quando você fala com o irmão, você é manso, você consegue ser suave, você consegue ser gentil, mas quando é consigo mesmo, eu sou horrível, eu sou um pecador, eu tenho que sofrer por conta dos erros que eu cometi, eu mereço isso e isso e aquilo, e eu tenho que pagar porque eu... E vai. Dentro de si mesmo, comunicando aquilo ali, ó, trazendo para dentro de si mesmo. Todo esse ódio, todo esse rancor, toda essa repulsa, não pelo irmão, não por outra pessoa, mas porque você aprendeu a amar o próximo, mas não aprendeu a se amar. E tem muita gente que passa por essa tortura de amar o próximo e odiar a si mesmo. Tem gente que passa por essa tortura. Eu amo o próximo, eu amo a minha esposa, mas eu me odeio. Eu não sei o que ela quer com alguém como eu. Eu amo a minha família, eles não merecem uma pessoa como eu. Eu amo os meus irmãos da igreja, é uma igreja tão boa, eles não merecem alguém como eu. E aí começa, se botando para baixo e tacando palavras ruins sobre si mesmo. Que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou ruim, que eu falo besteira, que eu sou uma pessoa que choro por muito, que eu sou muito chorão, que eu sou muito sensível, que eu sou muito ansioso, que eu sou... Aí começa, só vê defeito, 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 defeito e mais defeito. Dentro de si mesmo. E aquilo ali, ó, ninguém ouve. Ninguém ouve. Ninguém sabe. Né? Porque aí as pessoas olham para você, veem em você uma pessoa cheia de qualidades, e quando vem falar com você, você nem sabia que era capaz de fazer aquilo. Quando contam uma qualidade sua, você fala, valha, eu sou assim mesmo? Eu não fazia ideia. Quando alguém fala para você que você é importante, você olha para aquela pessoa, nossa, eu não sabia que eu era assim. Nossa, tanto de gente aqui que deve ter se identificado com essa parte, de não saber o próprio valor. A Bíblia, o mandamento, fala amar o próximo como a si mesmo. Como é que você vai saber como amar o outro se você não se ama? Como é que você vai saber ser manso com o outro se você não é manso consigo mesmo? Como é que você vai saber compreender o pecado do outro se você não compreende seu próprio pecado? Como é que você vai saber acolher o outro se você mesmo não se acolhe? Uma hora essas coisas transparecem. Uma hora esse critério que você usa para se definir, em algum momento vai ser usado para definir o outro. E eu espero, irmãos, que no decorrer da vida, nas nossas vidas, nós sejamos capazes de usar o critério que usamos para definir nós mesmos
na hora que nós usarmos para definir o outro, nós não acabemos machucando o outro. Mas fazendo aquilo que eu falei, né? Que o Senhor diz nas suas escrituras. Então, gente, os 3 pontos que eu tenho para falar aqui. Comunicação para trazer alguém para Cristo. Palavras doces, suaves. Antes de falar sobre inferno, fale sobre a misericórdia do Senhor. Antes de falar sobre o Sheol, a destruição, a grande tribulação, que todo mundo vai morrer. Não. Fala de quão maravilhoso é ter Deus na sua vida. Antes de falar para aquela pessoa que o que ela está fazendo é horrível e que ela vai ser condenada, fale para ela o quão maravilhoso é viver do seu lado, sem cometer aquele pecado. Depois, diante de um erro, para aquele irmão que já está na jornada com você, seja manso, seja paciente, seja gentil. Entenda que você já esteve na situação dele há um tempo atrás. E se você, infelizmente, não teve a ajuda de alguém, que você seja esse ajudante. Não é porque você não teve que o outro não tem o direito de ter. Seja essa pessoa. Se você, infelizmente, não teve, que eu espero que vocês tenham tido algum amigo, algum parente, alguém que ajudou vocês nos momentos de dificuldade, que você seja essa pessoa capaz de ajudar o irmão no momento de dificuldade. E, por fim, não se condene. Não cabe a você fazer isso. Não cabe a você se condenar. Não cabe a você se julgar. Se arrependa, busque conhecer a Cristo, busque ver as suas qualidades e como isso pode ser usado para anunciar o Evangelho. Porque se você fosse de todo mal, se você não prestasse para nada, se você não servisse para nada, se você fosse uma pessoa 100% defeituosa, se você não tivesse nada que prestasse, por qual motivo, por qual razão você estaria aqui? O que foi que te movimentou para cá? Você não tem nada que sirva, nada em você presta? Não. Existe a restauração, existe o arrependimento dos pecados. Quando você se torna santo e você busca seguir uma vida de santidade, você apresenta e vê qualidades em você que você tem que ter noção que elas existem. Seu modo de falar, seu modo de agir, seu modo de pensar, essas coisas, junto com o Espírito Santo, são qualidades maravilhosas. Você tem que pensar sobre isso, você tem que começar a se ver com olhos positivos. Né, que tem outro estudo no site da Unimed que foi apresentado, que o fato de você ser grato pelas coisas, que o fato de você trazer para si mesmo coisas positivas aumenta o seu sistema imunológico, você fica mais saudável. Tanta gente por aí pensando que está com 1001 doença, mas é só a cabeça dizendo para ela que ela não presta. Tanta gente por aí pensando que tem úlcera, gastrite, vai ver uma ansiedade. Tanta gente pensando que é fraco, que não consegue fazer nada, mas vai ver uma depressão. Uma coisa que é só aqui, ó. Que a pessoa não consegue enxergar o que tem de bom dentro de si. Então, irmãos, acolham quem está vindo, cuidem de quem erra e amem a si mesmo, para que de nenhuma forma vocês se matem e matem as pessoas próximas a vocês. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por mais esta oportunidade. Eu agradeço ao Senhor por ter me dado a oportunidade de ministrar mais uma vez. Agradeço ao Senhor por ter me usado. Que esta palavra possa entrar no coração das pessoas que estão aqui, que isso possa ajudar essas pessoas a acolher uns aos outros, a cuidar uns dos outros com amor fraternal, que nós possamos, meu Deus, estar amando ao próximo e amando a nós mesmos da forma como o Senhor nos instruiu, e que juntos possamos seguir pelos caminhos corretos que nos levam à vida eterna.
Em nome de Jesus Cristo, amém.